Então, vamos criar o nosso primeiro agente de forma bem rápida e vai ser um agente bastante simples, só para a gente entender os elementos que envolvem a criação de um agente. Bom, eu vou criar o meu agente como se fosse uma pizzaria, que é um tipo de conversa, quando a gente vai pedir uma pizza, que dá para entender assim, muito rápido e muito fácil, como é que funciona esse treinamento. E aí, definindo a linguagem, é importante a gente não errar nesse passo, porque uma vez definida a linguagem padrão, não é possível trocar. Podemos adicionar outras linguagens, mas a padrão não é possível trocar. Criado nosso agente, podemos ver que a ferramenta já nos dá algumas intents default, que são intents padrões de quando o bot não entende o que o usuário disse, a intent fallback, e a intent de boas-vindas, que é quando se inicia a conversa. E a gente pode perceber que nessa intent, ele já nos dá algumas frases de treinamento e algumas respostas também. E na fallback, claro, não tem frase de treinamento, porque é para tudo que ele não entende, mas ele também nos dá algumas respostas. Então, explicando cada elemento dessas intents. A gente tem essas bolinhas. Aqui, essa bolinha, que ela define também prioridades. É uma forma de a gente hierarquizar as intents. Por exemplo, se o seu bot fica entre duas intents que falam do mesmo assunto, que vão receber o mesmo contexto, e você vê que ele tá errando muito, tá entrando na intent incorreta, você pode definir que se ele ficar entre algumas intents, uma ou mais, é nessa daqui que ele vai entrar, porque ele tem uma prioridade mais alta. Ou você quer que ele tenha uma prioridade mais baixa, ou simplesmente ignora esse intent, porque eu não estou precisando usar ela agora. Bom, aqui também a gente já vê a opção de criar intents follow-ups, que a gente define também qual será o tipo dessa nossa intent. Então, a gente pode criar uma totalmente customizada, um intent de fallback, de sim, de não, de cancelar. A gente tem várias opções aqui que vale a pena explorar. E podemos simplesmente também deletar ou baixar a nossa intents. Bom, vamos criar a primeira intent para esse bot de pizzaria. Aqui a gente pode definir o contexto de entrada e de saída. Eu poderia definir, por exemplo, que eu quero pegar o nome do usuário. Assim que eu criando o intent que perguntasse o nome do usuário, eu iria receber o nome desse usuário e resetasse, como intent vai ser pedir pizza, eu poderia resetar já que o usuário está pedindo a pizza, ou caso ele escreva outra coisa que não foi entendido o que ele disse. Mas eu não vou definir meus contextos agora. Bom, aqui eu vou definir os meus parâmetros, ou seja, as entidades e outras variáveis que vão estar presentes nas minhas frases de treinamento, nessa minha intent. Então, eu adicionando algumas frases de treinamento aqui, ele já vai reconhecer algumas entidades padrão do sistema. Mas é importante prestar atenção nessa parte, porque às vezes ele reconhece de forma errada. Aqui eu escrevi com e ele já pensou que era uma URL. Então, a gente sempre tem que estar deletando essas entidades quando ele não reconhece direito. Por quê? Porque quando a sua intent fica cheia de entidades, que ele vai reconhecendo à medida que você vai treinando, começa a dar erro no seu bot. Além dele ficar mais pesado do que deveria, o Dialogflow não suporta, ele tem uma quantidade limite de intents que ele suporta, de
parâmetros que ele suporta por intent. Então, o ideal é que você não coloque mais de 10 entidades na sua intent. Bom, aqui a gente já pode definir algumas respostas. Bom, aqui eu já adicionei algumas opções de respostas que de forma randômica ele vai selecionando. Para quê? Para que o usuário, caso ele vá pedir mais de uma vez ou ele reinicie o bot, ele não veja sempre a mesma resposta e fique uma conversa chata. Bom, a entidade vai ser os sabores de pizza. E ó, a gente pode definir sinônimos para a nossa entidade. O que isso quer dizer? Que eu definindo um sabor de pizza, eu posso definir várias outras palavras, colocar várias outras palavras que podem aparecer e também dizer respeito a esse mesmo valor. Para adicionar um sinônimo, basta digitar e depois apertar o Tab, que ele já reconhece. Você pode também habilitar a expansão automática. E isso quer dizer o quê? Que à medida que o bot vai sendo treinado, que as pessoas vão usando, ele mesmo vai adicionando sinônimos. À medida que ele entende que a pessoa, sei lá, digitou de uma forma diferente, uma calabresa, mas quer dizer que é esse tipo de pizza. E também, quando você está trabalhando com uma quantidade muito grande de informações de uma determinada entidade, para você não precisar estar colocando à mão, um a um, você pode mudar para esse modo e importar a sua entidade, copiar e colar de um Excel ou de qualquer outro documento para cá, sempre respeitando essa divisão que ele faz. Eu vou criar um follow-up para esse pedir pizza. Minha follow-up já vai receber o contexto de entrada, já vai ser a da follow-up principal, porque isso é bem legal, ele já recebe as informações do que estava acontecendo na intent principal. E se eu criar uma follow-up para minha follow-up, ele vai receber também, e assim por diante. Então, aqui eu vou definir que essa minha intent é para selecionar o sabor. E vou adicionar algumas frases de treinamento. Bom, aqui você pode ver que ele já reconheceu a intent que eu criei. E vamos dizer que ele não tivesse reconhecido. Eu poderia também adicionar aqui, escrever o nome, adicionar um arroba, ele já reconhece, e adicionar o valor da minha intent, que ele já vai reconhecendo. E agora vamos dar uma olhada melhor para as respostas. Como é que a gente pode criar respostas mais interessantes? Além da nossa criatividade de conteúdo mesmo, escrevendo a resposta, a gente pode usar alguns recursos que o Dialogflow oferece para deixar essa resposta mais dinâmica. Então, se a pessoa já disse qual é o sabor que ela prefere, eu posso dizer assim, utilizar uma variável para que, quando o bot responder, ele diga o nome da pizza que a pessoa falou. Que assim a pessoa vai ter um reconhecimento. A pessoa vai ver que o bot está reconhecendo o que ela está falando e está respondendo de forma personalizada para ela. Outra coisa que a gente pode fazer é que o bot ele retorne exatamente da forma que a pessoa escreveu a palavra. Isso é muito útil em caso de que ainda não há um sinônimo para aquela palavra, mas que o bot pode entender. Então, ele vai escrever do modo que a pessoa escreveu. Então, ótima escolha. Então, para que a gente possa deixar exatamente como o usuário escreveu, é só digitar
o valor, ponto e original. Bom, eu vou escrever aqui um modo diferente. Eu já escrevi uma calabresa. Aqui só para mostrar que, a partir do momento que a gente criou nosso intent, a intent principal já resetou o contexto de saída, que é ela própria nesse caso. Bom, então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos testar para ver se o bot está funcionando mesmo. Vou utilizar o primeiro exemplo. O que é que o bot fez? Não entendeu. Porque ele não recebeu ainda essas informações de contexto. Então, eu tenho que ir no pedir pizza e vou treinar agora. Estou com fome. Tem pizza hoje? Então, aqui, o que é que ele fez? Ele entendeu o meu contexto, ele resetou o contexto já para minha follow-up. Ele entrou nesse intent e aqui os valores também que ele mostra. E a resposta que ele selecionou. Apesar de eu ter definido várias respostas, ele selecionou essa primeira. Vai, a gente salva e vamos para a nossa segunda intent. Percebam que ele guardou as informações, ele não atualiza se eu for de um intent para outra. Continua o mesmo fluxo. Bom, as respostas não estão... Bom, então testando, esse funcionou. Eu disse que eu queria uma calabresa e ele respondeu exatamente como eu tinha escrito. Ele respondeu exatamente como eu escrevi, inclusive veio junto com a vírgula. Pois é. Então é muito importante quando a gente for usar essa função, saber e pensar de que forma ela viria. Claro que não dá para prever sempre tudo, mas é bom refletir um pouco sobre como poderia vir a palavra que a gente quer que seja de correspondência exata. Então, já que a gente já explicou basicamente todos os elementos que envolvem, eu vou mostrar só mais uma opção de resposta que a gente pode implementar, que é a resposta exata para o canal que a gente vai publicar. Vamos dizer que eu vou publicar no Messenger. E aí, eu posso personalizar essa minha resposta. Não vai ser só em texto agora, eu posso adicionar uma imagem, um card, respostas rápidas, que são o quê? Quando são respostas de menu. Eu digo o que é que a pessoa vai responder e vai vir em forma de botão, ela vai clicar e o bot vai entender.